Boa tarde, amados em Cristo. Ministério da Reconciliação. Cristo em nós, a esperança da glória, está presente para compartilhar convosco esta tarde a palavra de Deus, isto é, a palavra de Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado para salvar o mundo que estava perdido, porque o homem estava separado da glória de Deus, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, fomos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Assim, se alguém está em Cristo, como é que eu sei que eu estou em Cristo? Eu estou em Cristo quando eu aceito, quando eu recebo como Senhor e Salvador. Quando eu confesso com a minha boca, de acordo com Romanos 10, versículo 9 diz, se confessarmos com a nossa boca e em nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. E está escrito em João 12, a todos quantos o receberam, Jesus Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É preciso crer no nome de Jesus para ser salvo. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, isto é, se alguém está unido a Cristo, tornou-se uma nova criatura. Uma nova criatura onde? No Espírito, o nosso Espírito nasceu de novo. É preciso nascer de novo. Foi como Jesus Cristo disse a Nicodemos, que Nicodemos tinha que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Então é preciso que nós nascemos de novo. Ao receber Cristo, nós ficamos uma nova criatura. É por isso que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Tudo se torna novidade na nossa vida. Todas as coisas ficam transformadas na nossa vida e tornamos uma nova criatura. E diz na Bíblia, no versículo 18, tudo isto provém de Deus. O nascimento de novo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, Deus nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, no seu Filho amado, reconciliar consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. A Bíblia diz em Colossenses 1:20, e que havendo feito por ele, Deus feito através do seu Filho amado, Jesus Cristo, por ele, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e no céu. E diz mais, a vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte de Cristo, para perante Cristo, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Cristo, pela sua morte na cruz, pelo seu sangue que ele derramou, pelo único sacrifício eterno que ele fez pelos nossos pecados, nos fez santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que hoje aqueles que estão em Cristo tornaram-se uma nova criatura, como eu disse, 2 Coríntios 5:17, e Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo. Nós, quando recebemos Cristo nas nossas vidas, nós tornamos uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou se alguém está unido em Cristo, é uma nova criatura, eu repito. Se alguém está em Cristo, se alguém está unido em Cristo, é uma nova criatura. A pessoa nasceu de novo, o seu espírito nasceu de novo, foi recriado. Porque nós estávamos separados de Deus, por causa do pecado que veio do jardim do Éden de Adão. Mas Deus prometeu que enviaria o Redentor, o seu Filho amado, para nos salvar. E o Redentor veio. E ele deu a sua vida por nós. Diz a Bíblia em Hebreus 10:1,
pelo que entrando no mundo, Cristo entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Deus preparou um corpo ao seu filho, quando ele nasceu na casa de Davi, em Jerusalém da Judeia, no corpo de Maria. Deus semeou a semente do Espírito Santo e Cristo recebeu um corpo, mas foi um corpo sem pecado, como diz aqui na Bíblia, em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, por quê? Porque ele não nasceu da semente do pecado, nasceu da semente de Deus, do Espírito Santo. E por quê? Para poder vencer este mundo, para poder vencer o diabo. Para vencer o diabo, tinha que ser com uma semente sem pecado. E Jesus venceu a morte, venceu o diabo e Deus o ressuscitou do seu dia para a nossa justificação. É por isso que diz a Bíblia em Apocalipse 12, 11, que a salvação já chegou, o reino de Deus já chegou. A força do reino de Deus, o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foram destruídos, foram destornados, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, isto é, pelo sangue de Cristo e pela palavra. Eles já foram vencidos e fomos feitos justiça de Deus, porque Deus o ressuscitou do terceiro dia. Amados, o sangue de Cristo hoje purifica os nossos pecados. Hoje podemos entrar na presença de Deus sem condenação, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, e não há nenhuma condenação por aqueles que estão unidos a Cristo, isto é, que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. E diz a Bíblia em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo, ele preparou, ele deu a sua vida. É por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, que ele levou no seu corpo os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo Jesus já se manifestou, já desfez as obras do diabo. A Bíblia diz em João 10,10, o diabo é que veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você recebeu a Cristo na sua vida, você tem direito a ter a vida e vida com abundância. E se você ainda não recebeu, esta tarde, meus amados em Cristo, meus caros ouvintes, você tem esse privilégio, tem esse direito, porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para nos salvar a todos. Deus não faz separação de pessoas, distinções de pessoas, Ele ama a todos. Foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança, foi Ele que soprou no nosso nariz e fez alma vivente com o seu Espírito. Mas estávamos separados da glória de Deus. Mas Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E tudo já foi consumado há 2000 anos atrás, na cruz de Gagotá, em Jerusalém da Judeia. E diz a Bíblia que no capítulo 10, versículo 12, Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, está sentado à direita de Deus o Pai, o único. Já não é preciso fazer mais sacrifício, muita gente faz muitos sacrifícios, fazem quilômetros e quilômetros com estátuas nas costas, fazem sacrifícios em dinheiro, pensam que vão comprar Deus, mas não, ninguém compra Deus. Foi Cristo que nos comprou com o seu sangue, já fomos comprados. Ele diz, não foi com prata nem com ouro, vocês foram comprados, mas foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo, amados. Se você está fazendo sacrifícios em imagens de esculturas, para de fazer esses sacrifícios. Leia a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus nos ama.
A Bíblia diz em Atos 17, versículo 30, 17, versículo 30, eu vou ler. Mas Deus, não atentando em conta os tempos da ignorância, isto é, o tempo da ignorância, o tempo quando é que nós não conhecíamos a verdade, não conhecíamos Cristo, mas Cristo diz, conheceis a verdade vos libertará. Anuncie agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É só preciso o arrependimento. O que é o arrependimento? Irmão Adriano, o arrependimento é mudança de vida. Em relação a Deus, em relação aos homens. Temos que pedir perdão a Deus. Diz, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que não posso me salvar a mim mesmo. Mas segundo a tua palavra, tu dizes, em João, capítulo 1, versículo 8, se confessarmos os nossos pecados, está aqui escrito na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, se declararmos. Deus nos ama. É por isso que ele diz em 2 Crônicas 7,14, se, é uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, orar, se humilhar, temos de nos humilhar diante de Deus, porque Ele é o Rei soberano, Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus, em hebraico diz Elohim, o Deus Criador de toda a terra. Se nos humilharmos, buscar a face dele, deixar os seus os nossos maus caminhos, os nossos, porque ele fala no plural, é para todos, os nossos maus caminhos, arrependermos, ele ouve lá do céu e nos perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. E depois no versículo 8 diz, os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração feita naquele lugar. Amados, esta tarde, se você quiser receber Cristo como seu Senhor e Salvador, tornar-se uma nova criatura, Deus está com as suas mãos abertas, está com os seus olhos abertos, os seus ouvidos atentos à sua oração. Romanos 10, versículo 9, diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se confessares com a tua boca, é preciso falar com a boca para Deus, e crer no teu coração, crer o quê? Crer que Deus o ressuscitou, o seu filho dos mortos, crer que Deus o enviou o seu filho, crer que ele foi na cruz de Gagotá e que levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, que fomos sarados, crer que ele já nos livrou da tão grande morte, que estávamos sujeitos, como está aqui escrito em 2 Coríntios 1,10, eu vou ler para vocês. 2 Coríntios, vai lá, diz, no versículo 9 diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos mais em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu, pelo poder do Espírito Santo, com unção do Espírito Santo. Toda a Bíblia que está aqui escrito, tudo está aqui escrito, foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quer você creia, quer você não. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva para os que acham e saúde para o nosso corpo. Provérbios 4, 22 e 23. Amados, portanto, depois no versículo 10, do capítulo 1, versículo 10, diz, o qual nos livrou da tão grande morte. Livrou-nos da tão grande morte quando? Quando Cristo foi naquela cruz, há 2000 anos atrás. Foi lá que ele levou. Segundo Isaías 53, versículo 4 e 5,
Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E diz, foi do agrado do Pai fazê-lo enfermar, fazê-lo ficar ferido, levar todas as enfermidades. E o apóstolo Pedro confirma em 1 Pedro 2, 24, que Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, as nossas enfermidades e as nossas dores. E fomos sarados. Foi aí que ele nos livrou da tão grande morte. Cristo venceu a morte, meus amados. Ele venceu o diabo. Ele tirou as chaves da morte e do inferno. É preciso você crer nisso. Crer no Senhor Jesus Cristo. Tu serás salvo, tu e a tua casa. E diz mais, Ele livrará no futuro. E nos livra ainda hoje. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você é uma nova criatura. É um filho de Deus. Você nasceu para vencer, para ser o mais que vencedor. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se você quer recebê-lo, eu vou ajudá-lo a receber Cristo. Diga, Senhor Jesus, de acordo com a tua palavra, que eu creio em ti, eu creio que tu vieste a este mundo. Eu creio que tu levaste sobre ti os meus pecados. Eu creio que tu me perdoaste com o teu sangue. Eu creio que Deus, o Pai, te ressuscitou dentro dos mortos para a minha justificação. Eu te recebo esta tarde como meu Senhor e Salvador. Se você fez esta confissão, você está salvo. Agora, o conselho que eu dou, ele era a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem aqui as promessas de Deus. Aqui mostra que em Gálatas 3, 13 e 14, que Cristo já nos resgatou de toda a maldição que estava na lei. A maldição que estava no Velho Testamento, já fomos resgatados através de Cristo. Hoje você está livre de toda a maldição. É preciso reivindicar vida e vida com a abundância que Cristo lhe deu. Não aceitar que o diabo traga enfermidades e dores. Jesus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, meus amados. As enfermidades estão aí no mundo, está tudo aí no mundo, pandemias, tudo. Mas a Bíblia diz que Cristo é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Ele diz aqui, no livro do Apocalipse, na igreja da Filadélfia, que é a igreja do fim, do tipo do fim, né? Não vou entrar nesses pormenores, diz, como guardaste a palavra da minha paciência, diz Cristo, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes, os que habitam na terra. Sabe? Cristo diz que vai nos guardar na hora da tentação que vai vir sobre o mundo. O mundo vai haver grandes problemas, e os problemas já estão aí, a gente está vendo, mas aquele que está unido a Cristo, Cristo vai o livrar. É preciso crer. Se você crê, siga Cristo. Eu aconselho que eu dou, siga Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus vos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos. E que o Espírito Santo vos guie em toda a verdade. Eu vou fazer uma oração para vocês. Eu digo, querido Deus e Pai, no nome de Jesus, não cesse da graça e lembrar da minha oração por todos esses ouvintes, esses irmãos em Cristo, que ouviram a tua palavra, que tu operas nas suas vidas pelo teu Espírito, Senhor. O teu Espírito que ressuscitaste teu Filho dentro dos mortos. Eu peço que lhes deis o Espírito de sabedoria e de revelação nesta hora, para eles saberem qual é a chamada deles na herança dos santos da luz. Que eu te peço que tu os livres de todo o mal, que envies os teus anjos para puxar toda a assistência necessária nas suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.